O Brasil está muito atrasado nesses 4 pilares, né? A insegurança jurídica é um sinal de que nós temos uma governança muito complicada, né? E você mesmo mencionou agora que essa nossa participação do PIB em investir em pesquisa e desenvolvimento, ela é muito baixa, educação é um desastre e abertura comercial continuamos sendo um dos países mais fechados do mundo, né? O agro rompeu essa barreira, apesar de todas essas dificuldades, houve investimento em pesquisa e desenvolvimento, mão de obra qualificada, exportação, enfim. É, e aí traz a um ponto que me preocupa bastante no Brasil, que é um pensamento antimercado. Porque tudo que você está dizendo tem a ver com como ganhar mercado, como participar da inserção global na economia. E essa coisa de mercado, exceto esse período governo Temer e período Paulo Guedes, que eu chamo, nós sempre tivemos uma mentalidade anti-mercado, né? E para mostrar como nós avançamos muito nesse período, com independência do Banco Central, marco do saneamento básico, lei de liberdade econômica e tantas outras medidas importantes, né? O que a sociedade civil pode fazer para espantar um pouco essa pressão corporativista anti-mercado que nos atrasa? Fala pessoal, olha, antes de ver o corte deste vídeo aqui, dê o seu like e comente. Já fez isso? Então agora continue assistindo o vídeo. Há uma série de exemplos, né, de sucesso e de fracasso daqueles que levaram essa história do mercado a sério e dos que não levaram essa história do mercado a sério. A gente pode utilizar uma onde a gente geralmente pensava que não iria encontrar, que é na própria China, né? Você sabe, Luiz Felipe, eu morei lá durante 3 anos, visitei a China pela primeira vez em 2003 e tenho voltado a cada ano. De 1949, que é o ano da Revolução Maoísta na China, até 1978, que é o ano em que o Deng Xiaoping consolida, né, mais ou menos a visão dele do que será a China para alguns anos, né? Vem aquela frase, enriquecer é glorioso, né? Ou então, pô, mais Estado na economia, mais mercado. Ele fala, não interessa a cor do gato, desde que ele apanhe o rato, ou seja, muito pragmático, muito orientado ao mercado. De 49 a 78, a China é um fracasso total, um fracasso retumbante do ponto de vista econômico. E como é uma economia orientada a mercado, e particularmente a mercados externos, né? Ou seja, eu, quando comecei a estudar economia nos anos 80, havia um debate entre o que era mais importante, né? Se os países exportavam porque cresciam ou cresciam porque exportavam, né? Um pouco como aquela coisa, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Ora, aqueles países que cresceram porque exportavam, me parece de mais êxito do que aqueles que tentaram utilizar exportações ou a conquista de mercados externos apenas como uma alternativa pontual a momentos de enfraquecimento e esfriamento do mercado interno. Então, veja, isso daí é absolutamente fundamental para o crescimento econômico. Que junto com a aversão ao mercado, vem a aversão ao empreendedor. Isso. Vem a demonização do empresário. Vem a demonização daqueles que estão orientados a acumular patrimônio, acumular riquezas. Tudo isso é bastante negativo, né? Agora, eu vejo também, Luiz Felipe, isso mais fraco agora no Brasil do que no passado, né? Eu acho que tem hoje uma predileção por empreender, pela aquisição de conhecimentos, de mérito, né? Mas aí você tem razão, há um descompasso grande entre governo e setor privado aqui. Eu não vejo alternativa fora da democracia. É. Ou seja, é identificar os bons candidatos, as boas agendas, no jogo democrático, que façam avançar digamos assim, essa visão de capitalismo competitivo, né, de economia de mercado competitiva, que deve guiar o Brasil no século XXI. Precisa se organizar mais, até como você mencionou a Semoglu, para transformarmos um Estado extrativista num Estado inclusivo, né? Que é uma coisa muito importante. Exatamente. Uma virada institucional muito importante. Mas eu queria tratar da China agora, tratando um pouco mais de mundo. A China hoje, primeiro que retroagiu nessa visão pragmática de mercado, né? Nós temos hoje um presidente da China, Xi Jinping, muito mais querendo centralizar o poder, fechar o poder nas suas mãos e menos espaço para abertura. Segundo dado que me preocupou bastante na China é o desemprego entre jovens. Está batendo 20% o desemprego entre os jovens, o que mostra um certo descontentamento dos jovens com o regime. Como você vê esses desafios do regime chinês? Você está dizendo, demografia caiu, desemprego alto entre jovens e um partido comunista cada vez mais centralizando o poder e perdendo essa visão pragmática do Deng Xiaoping, que você mencionou, que foi fundamental para o sucesso econômico na China.
Veja, Luiz Felipe, tem coisas estruturais em movimento, há placas tectônicas, né, que estão se reacomodando, há a conjuntura do ciclo de 24 horas, e existe também o estilo, as personalidades, as predileções pessoais, que são características desse período dos últimos 10, 11 anos, que são do Xi Jinping. Né? Mas vamos ver cada uma delas. Né? Então, o que está mudando estruturalmente? Né? De 78 para cá, e particularmente de 78 até 2012 e 2013, a economia chinesa foi uma economia muito orientada para fora, uma economia que goza do status de nação mais favorecida em relação a grandes mercados do mundo. Era uma economia, se você pegar a curva ascendente dos salários na China de 78 até 2013 e a curva ascendente do produto interno bruto na China no mesmo período, você verá que a curva de crescimento na China do PIB ela é muito mais íngreme do que a curva dos salários, ou seja, a economia cresceu mais do que os salários, aumentou a capacidade de poupança e de reinvestimento na China. A China teve uma agressivíssima diplomacia empresarial nesse período e com isso ela construiu um modelo de nação comerciante que foi muito importante na China até 2012, 2013. Para você ter uma ideia, em 2006, que é o ápice desse modelo, tudo aquilo que a China exportava, somado a tudo aquilo que a China importava, dava 67% do PIB chinês. Eu olhei hoje de manhã, que eu sabia que eu ia falar com um cara inteligente, Luiz Felipe, de novo esse número. Sabe quanto tá? 35%. Aí quase metade. Né? Então, e aí, se você vê também, mais uma vez, a trajetória dessas duas curvas, nos últimos 10, 12 anos, os salários na China crescem mais do que a economia. O que está transformando também a China numa grande sociedade de consumo, tá certo? Eu mencionava agora há pouco as projeções do PNUD, né? Em 2030, um país que tem vai ter 1,4 bilhão de pessoas para 1,1 bilhão de consumidores. Uma gigantesca sociedade de consumo. A China não é mais um país de baixo custo. Se você for olhar aqueles setores que ainda são muito dependentes da remuneração da força de trabalho, dos salários para a composição do seu custo final, tem vários setores que já saíram da China e estão saindo progressivamente. Bangladesh está recebendo muito têxteis e confecções. O Vietnã, máquinas, equipamentos, autopeças. A Índia, absorvendo. Quando eu era criança, o vestido de papai me dava um brinquedo, estava escrito assim no brinquedo, Made in Japan. Depois o brinquedo ficou Made in Hong Kong. Depois o brinquedo ficou Made in Korea. Mais recentemente ele ficou Made in China. E agora, eu estava conversando com um grande economista indiano esses dias, e ele me disse que a Índia está prestes a assumir a posição de maior produtora mundial de brinquedos. Então, você vê, aqueles parques Fabris, né? O setor de plástico, brinquedos que estavam na China, muitos deles estão se transferindo para outros países. Tem um pouco de geopolítica nisso, tem um pouco de restrição a exportações chinesas, né? Na realidade, o que acontece é, vamos supor, você tem uma administração nos Estados Unidos que decide elevar tarifas para todos os países, mas coloca uma tarifa adicional de produtos oriundos da China. O que os próprios chineses fazem? Eles promovem uma diáspora no seu parque produtivo. Eles vão produzir na Tailândia, em Mianmar, em Vietnã, como você mencionou. Exportam para desses países para os Estados Unidos e, portanto, acabam ficando com uma parte importante da lucratividade e economizam tarifas. Então, isso está acontecendo também, de modo que hoje, um dos fenômenos mais interessantes no mundo, e que pouca gente fala, é a desindustrialização da China, tá certo? E essa desindustrialização, por vezes, faz com que o setor manufatureiro da China não seja mais tão capaz de absorver essa mão de obra de gente que está na população economicamente ativa. Só que há também uma certa mudança geracional na China. Tem gente entre 20 e 26 anos de idade que se vê trabalhando numa empresa de tecnologia ou de robótica, né, ou de mobilidade de última geração, mas não se vê trabalhando, né, numa manufatura tradicional. Também tem esse jogo, a sociedade chinesa está mudando, e é um desafio muito grande. Aí você tem o terceiro elemento, que é o elemento da personalidade, e eu acho que o que o presidente chinês tem feito é utilizar a conjuntura internacional, que se tornou mais adversa para a China, há mais resistência contra a China. Eu estou impressionado, por exemplo, como nos Estados Unidos, na Índia, há um sentimento muito forte anti-China, mesmo na Europa, um sentimento anti-China muito forte.
e que eu entendo que ele utilizou esse argumento para convencer os seus pares, né, a quebrar aquela regra um pouco construída desde o final dos anos 70, né, de você ter 2 mandatos e depois há uma sucessão de lideranças, para, mais uma vez, legitimar que em tempos extraordinários você precisa de medidas extraordinárias e, portanto, o Xi Jinping está ficando mais tempo e, sem dúvida alguma, com uma mão mais pesada na sociedade, mais pesada na economia.